Seja novamente muito bem-vindo, candidato e candidata do Aprovado Já. Nós estamos aqui para a nossa terceira aula a respeito das leis extravagantes mais importantes e na aula de hoje nós vamos tratar da Lei 10.826 do ano de 2003, o famoso, tão conhecido Estatuto do Desarmamento. E assim, pessoal, eu venho repetindo isso em muitos vídeos, tá? E eu vou repetir nesse também, olha só. Nós vamos focar no que tem caído em prova de fato, tá bom? Nós vamos focar no que o conteúdo programático do seu edital não está dizendo claramente em relação a esse tema, tá? Tá apenas lá, Estatuto do Desarmamento ali, mas analisando provas antigas, eu vi o que tem maior incidência e é exatamente quanto a isso que nós vamos estudar. Nós vamos adiantar o seu processo. Beleza, pessoal? Então, sem novidade alguma, vamos iniciar aí, pessoal, analisando a lei e aspectos gerais eu vou passando para vocês, tá? Você vai ter aí o seu material de apoio, que é inclusive o que eu estou usando aqui. Eu confecciono e eu mesmo utilizo esse material para dar aula para você. Porque é importante que tudo que eu diga esteja aqui e tudo que esteja aqui que eu passe para você também. Beleza, pessoal? Então vocês podem acompanhar aí pelo próprio material de apoio ou vocês podem abrir a lei também no site do Planalto, tá? A Lei 10.826 de 2003. Então vamos lá, pessoal. Qual que é a primeira coisa que vocês têm que saber? A primeira coisa que vocês têm que saber é o órgão mais famoso que a lei traz, que ele é o responsável, por cadastrar, por fazer o registro dessa arma, por fazer todas as informações necessárias a respeito ali de quem esteja adquirindo uma arma. Esse órgão é muito importante. Então, via de regra, ele sempre é cobrado nas provas em relação ao Estatuto de Desarmamento, porque você precisa saber qual é esse órgão. E pessoal, esse órgão é o famoso SINARME, tá bom? É o Sistema Nacional de Armas. Tá, William, mas ele é um sistema, não é um órgão? Sim, ele é um órgão. Só que olha que interessante, esse órgão, ele faz parte da Polícia Federal. Olha que interessante, ele é um órgão que ele está diretamente ligado à Polícia Federal. Então, o Sistema Nacional de Armas, ele é um órgão da Polícia Federal, tá? Ele é criado aí pelo Ministério da Justiça e ele está integrado à Polícia Federal. Isso é muito importante. Então, olha só, pessoal. Quais são as competências do SINARME? O que o SINARME faz? Qual é a obrigação dele, Assim, ó, as competências, no geral, as competências de forma específicas, elas estão descritas no artigo 2º. Olha que interessante, pessoal. Logo que você abre a lei, já vem falar do SINARME. Porque, assim, antes da gente falar da arma propriamente dita, do porte, da posse, a gente tem que falar primeiro do registro. E nada melhor do que falar do registro, falar do órgão que é responsável por isso. Então, logo no parágrafo 2º, estão descritas lá as competências do SINARME. E aí a gente não vai falar de todas, tá? Porque cabe a você simplesmente pegar e ler esses incisos aqui, tá? Mas no geral, as competências do SINARME, a competência do SINARME é identificar e registrar de forma a fazer o cadastro de toda e qualquer arma que tenha aí que esteja sendo adquirida. Nós temos exceções, tá? E é justamente isso que eu vou frisar a seguir. Quando não é competência do SINARME fazer isso, mas via de regra, tá? Via de regra, compete ao SINARME as armas que estão sendo adquiridas. Ele que tem que realizar o cadastro, fazer ali, identificar as questões das autorizações dessa arma. Tudo isso daí é competência do SINARME. Então você pega ali, por favor, para a gente não perder tempo, e simplesmente leia os incisos. São muito intuitivos, vai resolver o seu problema, tá bom? Pra gente ganhar tempo na nossa aula, pessoal. E olha só, o que tem caído muito em prova? Saber a competência do SINARME, isso é tranquilo. Você vai ler o parágrafo 2º ali, os incisos, beleza. Competência geral do SINARME, a gente pode dizer que é identificar, cadastrar e realizar aí todos os procedimentos legais em relação a uma arma que está sendo adquirida. Essa é a competência geral. Você pode olhar ali as outras, tal, de forma mais taxativa. Mas olha só, o que tem caído muito em prova é a exceção de competência do SINARME. Ou seja, quando não é competência do SINARME, entendeu? Então olha só, pessoal, as Forças Armadas e as Forças Auxiliares não são competências do SINARME. As armas que estão sendo adquiridas para as Forças Armadas e Forças Auxiliares. E o que são as Forças Auxiliares? Pessoal, são as polícias em geral, tá bom? Essas armas, elas não são de competência do SINARME, tá bom? Então, assim, o SINARME, para que você saiba,
ele é um órgão que ele vai cuidar aí de armas que são para os civis, tá bom? Então, quando não for para civil, não é competência do Sinarme regulamentar aí o porte aí dessa arma, a posse dessa arma, ou seja, o procedimento de adquirir essa arma. Então, olha só, quando for das Forças Armadas, né, e aí Forças Armadas você tem que saber que é o Exército, a Marinha e a Aeronáutica, e as Forças Auxiliares são as polícias em gerais. Isso não é competência do Sinarme. Então toma cuidado, porque tem caído nas provas, tudo certinho ali em relação à competência e tal, eles colocam ali que também é competência o Sinarme regulamentar quando é uma polícia, ou quando é uma das Forças Armadas. Não, pessoal, isso tem caído muito porque é exceção. Então, fora das Forças Armadas e das Forças Auxiliares, que são as polícias em geral, é competência do Sinarme regulamentar aí o processo de adquirir uma arma, tá bom? Olha só, pessoal, no caso das armas de uso restrito, compete ao Comando do Exército o registro e não ao Sinarme. Pessoal, a gente tem aí 3 categorias, né, de arma. Nós temos as armas de uso permitido, ou seja, são aquelas que o cidadão civil ele pode ter, certo? Obviamente, tem que preencher os requisitos da lei e tal. A gente vai falar muito basicamente desses requisitos, porque também é só dar uma lida ali básica, tá? Mas as armas de uso permitido são aquelas que o cidadão civil, preenchendo os requisitos, pode ter. Mas nós temos também as armas de uso restrito. Quais são as armas de uso restrito? São aquelas armas que elas são específicas para uma categoria, como por exemplo, só para a polícia, só para o exército. Então o cidadão civil não pode ter essa arma de uso restrito. Restrito é aquela que é específica para um devido segmento. E nós também temos as armas, pessoal, de uso proibido. O que é de uso proibido? É as armas que não se pode usar, tá bom? A gente não vai falar quais são, porque não tem incidência disso caindo em prova, tá? Mas é importante que você tenha esse conhecimento em relação a essas 3 categorias. Uso permitido, uso restrito e uso proibido. Se você quiser, por curiosidade, pesquisar quais são essas armas, você pode. É que é uma lista muito longa, né? E para o seu concurso, não tem incidência disso. Eles não querem saber se você tem conhecimento bélico, né? Conhecimento aí de guerra, de quais são as armas e tal. Isso não é algo que vai ser cobrado para você nesse momento, tá bom? Mas olha só, se você quiser pesquisar por curiosidade, tudo bem. Mas então, pessoal, quando se trata de arma de uso restrito, não vai ser o Sinarme que vai fazer, tá bom? É o Comando do Exército. Então, olha só, nós temos o geral. No geral, é o Sinarme que registra armas. Mas quais as exceções? Se for armas para as Forças Armadas ou Forças Auxiliares, não é competência do Sinarme. E se for arma de uso restrito, é competência do Comando do Exército. Então grave essas informações. Lembre dessas exceções de quando não é competência do Sinarme, tá bom? Vou frisar de novo. Quando não é competência do Sinarme realizar aí os procedimentos para adquirir uma arma. Quando for de Forças Armadas, ou seja, quando é um porte, uma posse de arma, funcional, ou seja, para um devido trabalho. Policial, policial federal, tal, não compete ao Sinarme fazer isso. E quando for de Forças Armadas também, para o Exército. E a terceira hipótese, as armas que são de uso restrito, tá bom? Então, quem faz o registro de armas de uso restrito é o Comando do Exército e não o Sinarme. Beleza, pessoal? Falando aí do registro de arma, é isso que você precisa saber. Agora, olha só. Em relação à idade, qual que é a idade mínima para que você possa adquirir uma arma? Aqui eu tô falando porque eu já vi cair em questão. Pessoal, a idade mínima é 25 anos, tá bom? E por que eu tô falando isso? Tome muito cuidado, porque as questões de prova às vezes colocam lá para você que é 21 anos, que é 18 anos. E não, pessoal, é 25 anos. Isso daqui já caiu em prova. E aí, às vezes, depois de ter analisado muitas outras alternativas, ou por exemplo, são requisitos para poder ter uma arma, tal. Você vai ter que comprovar ali a tua idoneidade, vai ter que apresentar certidões, vai ter que fazer exames, tá? Isso aí você pode ler, são coisas muito intuitivas, não tem muito o que explicar para você. Mas a idade é importante, porque às vezes eles colocam todos os requisitos certos e chega na idade e coloca lá, idade mínima de 21 anos. Não, a idade mínima é de 25 anos. Beleza, pessoal? Uma coisa muito importante, tá? Que eu já vi cair em prova também, olha só. Para adquirir uma arma, pessoal, você precisa comprovar a necessidade de tê-la. Aqui eu tô falando de um cidadão civil, tá? Não tô falando de um policial, por exemplo.
ele já tem o porte funcional, ou seja, a função de policial já dá a ele o direito de ter o porte ou a posse de arma de fogo, beleza? Estamos falando aqui de cidadão civil. Então assim, se você quer adquirir uma arma, você precisa comprovar a necessidade. O que significa isso daqui, William? Significa que você não vai ter uma arma só porque você quer. Não, entendeu? E assim, ó, tem duas coisas importantes para você conseguir adquirir uma arma. Olha só, adquirir e registrar, tá, pessoal? Tô falando isso aqui dentro da lei. Você pode comprar uma arma de forma ilegal, tá bom? Não faça isso, pelo amor de Deus. Mas aqui nós estamos falando de lei, tá bom? De como se ter uma arma de forma regulamentar, de forma legal, tá bom? Sem cometer nenhum crime. Olha só, você tem dois requisitos. Basicamente, o primeiro é comprovar a necessidade dessa arma. E o segundo é atender os requisitos que a própria lei traz. Como, por exemplo, idade de 25 anos. Tem vários outros requisitos ali. Vou pegar aqui algum para dar de exemplo para você aí. Olha só. Só para ficar um pouco mais claro aí para você. Você vai ter que apresentar certidões ali em relação... para comprovar que você é uma pessoa idônea, né? Tá bom? Para comprovar que você tem capacidade técnica, tem aptidão psicológica para isso, tá bom? Então isso são requisitos que a lei traz. Mas olha só, não adianta você preencher os requisitos que a lei traz se você não comprovar a necessidade daquela arma. Então você precisa comprovar que você necessita daquela arma. Senão, você não vai conseguir aprovação, tá bom? Então é muito importante isso. Às vezes cai na prova que basta preencher os requisitos legais para poder ter o porte de arma. Não. Além de preencher os requisitos legais, você precisa comprovar a necessidade de ter aquela arma. Se você tem a capacidade psicológica, não tem antecedentes criminais, tal, você tem todos os requisitos, tem idade de 25 anos, mas você não comprova a sua necessidade de ter aquela arma, você não vai conseguir, tá bom? Isso é muito importante, já caiu em prova, então se atente a isso, beleza, pessoal? Agora vamos falar de uma coisa aqui muito simples, muito fácil também, mas é que pode ser que confunda, e tem algumas nuances aqui que eu preciso falar para vocês. Qual que é a diferença entre porte de arma e posse de arma? Pessoal, muito simples, tá? Eu resumi isso daqui para vocês no material, olha só. Na posse de arma de fogo, você só pode tê-la ou em casa ou no estabelecimento que você trabalha, tá? E olha só, significa que ela não pode ser transportada livremente, essa arma. Você não pode ficar andando com ela livremente, sem autorização. Então, se você for movê-la de um lugar para outro, você precisa de autorização para fazer isso. Porque, via de regra, na posse de arma, ela só pode ficar em casa ou no seu estabelecimento de trabalho. E isso está regulamentado no artigo 5º. Olha o que o artigo 5º vai falar, pessoal. O certificado de registro de arma de fogo, com validade em todo o território nacional, autoriza o seu proprietário manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou domicílio, ou dependência desses, ou ainda no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular responsável legal pelo estabelecimento da empresa. Olha que interessante, aqui tem uma pegadinha de prova, que eu sei que você, candidato do aprovado, já não vai errar. Olha só, ter a arma em casa, beleza, normal, aqui não tem erro. Se você tem posse, você pode ter arma em casa, sem problema nenhum. Mas aonde que está a pegadinha de prova aqui? Quando se trata de ter a arma em local de trabalho. Olha só, pessoal, você só pode ter a posse de arma no local de trabalho, ou seja, a arma vai ficar lá no seu local de trabalho, se você for o titular ou o responsável pelaquela empresa. Se você é um mero funcionário da empresa, você não pode levar uma arma e deixar lá na tua escrivaninha, dentro da gaveta da sua escrivaninha. Não, você precisa ser o titular da empresa, ou em outras palavras, o dono, né? Ou o responsável pelaquela empresa. Entenda isso. Não basta que você trabalhe lá, porque aqui está falando, ó, no seu local de trabalho. Mas aonde que ferra o candidato em prova? Porque não coloca aqui, ó, desde que seja ele o titular ou responsável legal. Então, pessoal, para você ter posse de arma lá na sua empresa, você precisa ser o dono da empresa ou responsável por ela. Não basta trabalhar lá, tá bom? Tome muito cuidado porque eu já vi cair isso daqui. Infelizmente, o candidato que não se atenta a essa informação, ele vai errar. Mas não você, candidato do aprovado já. Tenho certeza que você vai se atentar a isso. E tá, nós falamos da posse de arma de fogo. Agora, o que é o porte? Pessoal, o porte é basicamente você poder andar com a arma livremente. De fato, portar a arma. É estar com ela ali, né? Junto ao corpo, ou em algum apetrecho, ou dentro de uma mala, ou dentro do seu carro. Então,
Isso é porte de arma. Você tem a capacidade de andar livremente com a arma. Agora aqui, pessoal, vem uma informação muito importante para você, para concurso de guarda municipal. Olha só que interessante. Olha só que interessante. O artigo 6º, ele vai falar aí do porte de arma de fogo. E aí ele tem vários incisos, mas eu coloquei no material de apoio apenas 3 incisos, porque é o que interessa para nós aqui. Olha só, em relação ao concurso de guarda municipal. Pega que interessante. Artigo 6º. É proibido o porte de arma de fogo em território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para. Então tá, você já sabe que, via de regra, é proibido portar arma. Você não pode portar arma, exceto se você tem autorização para fazer isso. É o que está falando aqui o artigo 6º. Então, ó, você não pode portar arma de fogo, exceto para os casos previstos em legislação própria e para. Olha só o que está falando aqui nesse e para. Então ele está falando aqui, são pessoas que podem sim portar arma. Olha lá. Inciso 1. Integrantes das Forças Armadas. Quem são os integrantes de Força Armada? Pessoal do Exército, da Marinha ou da Aeronáutica, tá? Os integrantes dos órgãos referidos no inciso 1, 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 144 da Constituição Federal. Pessoal, aqui são as polícias em geral, tá? Elas têm porte de arma. Agora, olha que interessante, pessoal. Olha que interessante. E aqui tem uma matéria super atual para você. Olha aqui. Artigo 3º. Os integrantes de guardas municipais das capitais, dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes, nas condições estabelecidas no regulamento dessa lei. E o inciso 4º. Os integrantes das guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes quando em serviço. Tá, vamos separar primeiro aqui, mas depois eu vou dar uma informação para vocês muito importante. Olha só, o 3 fala que pode ter porte de arma guarda municipal das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes. Mas olha aqui não falou nada de que é em serviço. Tá falando que pode ter porte de arma nos estados e nos municípios com mais de 500 mil habitantes. Então ele pode ter porte independente do trabalho, é o que está falando aqui, calma aí. Agora no inciso 4º, os integrantes de guarda municipal com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 quando em serviço. Mas olha só que coisa interessante, pessoal. Nós tivemos uma ADC, né, que é uma ação direta de constitucionalidade, número 38, no Supremo Tribunal Federal. E pessoal, olha só o que foi reconhecida, né? É uma votação, basicamente, se você não tem contato, tá? Ação direta de constitucionalidade gera uma votação e aí foi considerado inconstitucional isso. Esses 2 artigos aqui, olha que interessante. É inconstitucional a restrição do porte de arma de fogo aos integrantes de guardas municipais das capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 mil habitantes e de guardas municipais dos municípios com mais de 50 mil e menos de 500 mil habitantes quando em serviço. Pessoal, esses 2 artigos que nós acabamos de ler, eles foram considerados inconstitucionais. O que significa isso? Significa, pessoal, que hoje o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que, independentemente da quantidade de munícipes, né, de pessoas no município ou no estado, o guarda municipal ele pode sim ter o porte de arma de fogo. Olha só, pessoal, isso é muito interessante. Aí você vai me perguntar assim, William, mas só porque o Supremo Tribunal Federal decidiu isso daqui, né, ele entendeu isso através dessa ação direta de constitucionalidade, significa que o guarda municipal necessariamente vai ter porte de arma? Pessoal, ainda não. Ainda não. A prova disso é que nós temos ainda guardas municipais que não têm o porte de arma ainda. Como, por exemplo, a nossa aqui de Apucarana ainda não tem. Mas isso aqui mostra que nós estamos caminhando para o momento que todas as guardas municipais irão ter sim o porte de arma, independente de estar ou não em serviço. E pessoal, por que isso daqui foi considerado inconstitucional? Porque olha só, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é que independente da quantidade de pessoas que tem em determinado município ou estado tal, os guardas municipais têm enfrentado criminalidade, assim como a polícia, entendeu? Então eles têm entendido o seguinte, a guarda municipal, apesar de não estar elencada como uma força de segurança pública, nós temos lá no artigo 144, salvo engano, da Constituição, quem integra a segurança pública. A guarda municipal ela não está lá dentro, mas ela está embaixo dizendo o seguinte,
os municípios podem instituir a sua guarda municipal. Então, qual que foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal? Apesar da guarda municipal não estar inclusa como um órgão de segurança pública, ela faz segurança pública. Olha o que eu estou dizendo. Ela não está lá no rol taxativo, tipo, ela não está descrita como um órgão de segurança pública, mas apesar de não estar lá, ela na prática faz sim segurança pública. Por isso, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional colocar limite por quantidade de pessoas para o porte ou não de arma de fogo para a guarda municipal, porque ela também está ali sujeita a passar por criminalidade, independentemente da quantidade de munícipes que tenha ali naquela guarda municipal. Olha que interessante, pessoal. Então eu preciso que vocês saibam de duas coisas. Olha só. Vocês precisam saber o que está na lei. A lei está falando ali de quantidade e tal, então saiba isso. Porque você precisa diferenciar o que a tua prova quer saber. Ou ela quer saber a lei, ou ela eventualmente acha difícil. Mas ela pode perguntar aqui dessa ação direta de constitucionalidade. Então assim, ó, saiba que os guardas municipais das capitais, dos estados e dos municípios, com mais de 500 mil, eles podem ter porte de arma. E quando for de 50 mil até menos de 500 mil, em serviço, eles também podem ter porte. Mas você também precisa saber que esses dois artigos aqui foram considerados constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, não existindo para o Supremo Tribunal Federal quantidade de pessoas para o porte de arma para a guarda. Então saiba essas duas informações, tá, pessoal? Agora aqui nós vamos falar da parte que talvez seja mais importante para o Estatuto do Desarmamento. Aqui nós estamos caminhando para o final da aula, mas essa parte que nós vamos falar agora talvez seja mais importante, que são os crimes previstos aí no Estatuto do Desarmamento. Pessoal, nós não vamos falar minuciosamente de cada crime, eu preciso que você entenda apenas a natureza e a consequência desses crimes. Olha só. Então os crimes são os que estão previstos aí no artigo 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do Estatuto do Desarmamento. Olha só, pessoal, vamos lá. O artigo 12, ele vai falar da posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Então, pessoal, o que é a posse de arma de fogo de uso permitido? Então, é quando o cidadão ele mantém em casa ou no trabalho dele, se ele for o dono da empresa, lembrando, posse, né? De uma arma de fogo, ela não está devidamente registrada, né? A posse está irregular de uma arma de fogo de uso permitido. Então, essa arma, ela está lá elencada como uma arma de uso permitido, ou seja, que ele poderia conseguir aí a regulamentação para ter ela não é de uso restrito de força armada, de polícia, por exemplo, ela não é essa arma, ela é de uso permitido, ou seja, um civil, se fizer os procedimentos, pode tê-la, nós já falamos o que é permitido, restrito e proibido. Ele tem essa arma de uso permitido, porém ela não está devidamente regularizada. Então, nesse caso, note que é um crime de menor potencial ofensivo, tá? Então a pena para ele, pessoal, aqui é muito importante. O artigo 12 e o 13, eles têm pena de detenção e multa, tá bom? Nos outros, todos são crimes de reclusão, tá bom? Você já deve ter visto lá nas nossas aulas iniciais a diferença entre reclusão, detenção, mas vamos lá, olha só. A posse irregular de arma de fogo, de que trata o artigo 12, de uso permitido, né? Gera detenção e multa. É isso que eu preciso que você entenda. Então você já entendeu que a posse é ter em casa ou ter no trabalho. Irregular de arma de fogo, irregular porque ela não está devidamente registrada, ou seja, essa pessoa não poderia estar com aquela arma ali. E a arma de fogo de uso permitido é porque era uma arma que está no rol, que é permitido para um civil, tá bom? Então esse é o crime. Artigo 13, pessoal, omissão de cautela. Olha que interessante. O que é o crime de omissão de cautela? Então aqui nós estamos diante de um crime omissivo. E qual que é a diferença de um crime omissivo para um crime de ação, né? Ou comissivo? Pessoal, no crime omissivo, a pessoa deixou de fazer algo. No crime de ação ou no crime comissivo, que é a mesma coisa, ação ou comissivo é a mesma coisa, a pessoa faz alguma coisa. Então olha só o que diz o artigo 13. Omissão de cautela. Então o que é o artigo 13? É quando a pessoa deixa de observar as cautelas necessárias para impedir que alguém menor de 18 anos ou alguém com alguma deficiência se apodere da arma que esteja sobre a posse da pessoa ou sobre a sua propriedade. Então, olha só. O artigo 13 é aquele crime que a pessoa não tomou cuidado onde deixou a arma, tá? Não tomou cuidado em guardar a arma num lugar devido e acabou que alguém menor de 18 anos ou alguém com alguma deficiência se apoderou da arma. E olha só que interessante. A lei não fala que a pessoa precisa se apoderar da arma e
fazer alguma coisa com a arma. Então, o simples fato dessa pessoa se apoderar, por exemplo, imagine que seu filho, você tem aí a arma registradinha, tudo certinho em casa, mas você não toma cuidado, seu filho pega a arma, sai e leva ela para a escola. Chegando lá, ele acaba sendo descoberto, só que ele não fez nada, ele não matou ninguém, certo? Ele não fez nada de errado com a arma, além de pegá-la. Olha só, você vai responder por esse crime. Ele não precisa produzir resultado nenhum. O resultado para a consumação desse crime é meramente a pessoa se apoderar da arma. Tome muito cuidado com isso, tá? Que pode cair, que a pessoa precisa fazer alguma coisa, tipo matar alguém, atirar em alguém, não. Se ela se apoderou da arma, já está consumado o artigo 13. E olha só, pessoal, a pena também é de detenção e multa. Agora, pessoal, nos outros crimes que nós vamos falar agora, a partir do artigo 14, já são crimes que têm um potencial ofensivo maior. Então as penas a partir de agora são de reclusão. Olha só, artigo 14, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Olha só, ele se parece muito com o artigo 12. A diferença aqui é que não é posse, é porte. Então a pessoa não estava com a arma em casa ou no trabalho de maneira ilegal. Ele estava andando com a arma, ele estava transitando com a arma de uso permitido de forma ilegal. Então ele não podia estar com aquela arma de uso permitido, ele não regulamentou ali aquela arma e ele estava andando com ela. Nesse caso, pessoal, olha que interessante. Esse crime aqui, pessoal, ele cabe fiança e isso foi reconhecido pelo STF. Por que eu estou falando isso, pessoal? O crime de porte ilegal de arma de fogo, anteriormente, não era possível arbitrar fiança, tá bom? O artigo 14 e o 15, antigamente, não era possível se arbitrar fiança. Mas hoje, né, o entendimento do STF, pode sim ser arbitrado fiança no caso do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Então, a pessoa vai estar portando, né, andando com uma arma, transitando com uma arma de uso permitido, porém, esse porte dela está ilegal, ele não tem a permissão para fazer isso. Tá bom? A pena também é de reclusão. Agora, olha que interessante o artigo 15, pessoal. Disparo de arma de fogo. O que é isso? Disparo de arma de fogo. A pessoa deu um tiro. É isso. A pessoa deu um tiro de arma de fogo. E isso é muito interessante, porque eu vou ler para vocês aqui, pessoal. Olha só aqui o que vai dizer o artigo 15. Disparar arma de fogo ou acionar munição em lugar habitado ou em suas adjacências em via pública ou em direção a ela, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Isso aqui é muito importante porque, pessoal, olha só. Se a pessoa atirou em alguém e a pessoa morreu, ele responde pelo crime de disparo de arma de fogo? Não, não. Essa é a parte importante do artigo que eu estou falando para você. Por quê? Se você atirou numa pessoa e a pessoa morreu, por exemplo, você vai responder por homicídio. Você não vai responder por homicídio e por disparo de arma de fogo. Por quê? Quando tem um crime maior, ele absorve o crime menor. Por isso que está falando aqui, ó, desde que essa conduta não tenha como finalidade a prática de outro crime. Então, se você atirou em alguém para matar ela, você não vai responder por esse crime. Aqui é quando você dispara em um lugar habitado, em uma via pública, em uma praça pública ali, com o objetivo apenas de disparar. Você quis disparar, certo? Seu objetivo não era cometer outro crime. Isso é muito importante. Tome cuidado porque cai pegadinha em prova, eu já vi isso daqui. Então, você precisa entender que para responder por esse crime, você tem que ter atirado sem o objetivo de cometer outro. E olha que legal. Esse crime aqui também, ele é afiançável, tá bom, pessoal? Agora aqui uma coisa muito importante que eu preciso dizer para vocês. Pessoal, esse crime aqui só acontece na modalidade dolosa. Ou seja, não tem como você não vai responder pelo crime de disparo de arma de fogo de forma culposa. Então vamos imaginar que você tem ali... Vamos imaginar o primeiro caso. Você tem porte de arma, tudo legal, tudo registrado, você pode andar com a arma. E aí, eventualmente, você acaba cometendo um disparo de arma de fogo sem querer. Olha só. Você não vai responder por esse crime, porque ele não foi doloso, foi culposo, foi sem querer. Agora, uma confusão que muitos candidatos fazem é o seguinte. Imagine que a pessoa está portando a arma de forma ilegal, então ela não podia portar a arma. E, eventualmente, ela acaba efetuando um disparo sem querer. William, ele vai responder por esse crime de disparo de arma de fogo? Não. Por quê? Porque foi doloso. Quer dizer, perdão, porque foi culposo. E esse crime aqui só existe na modalidade dolosa. Mas, obviamente, se ele não podia estar portando a arma,
e aí ele deu um disparo, né? Acabou chamando a atenção, chamaram a polícia, ele foi preso ali com a arma. Qual vai ser o crime que ele vai responder? Ele vai responder pelo artigo 14, porte ilegal de arma de fogo. Note, ele não vai responder pelo disparo, por quê? Porque foi sem querer. Mas se o disparo acidental fez com que a polícia chegasse, por exemplo, e efetuasse ali a prisão dele, ele vai responder pelo porte ilegal de arma de fogo. Então tome muito cuidado. Não é porque não tem como, ele não vai responder pelo crime de disparo de arma de fogo que ele não pode responder por outro. Beleza? Tome muito cuidado com isso. Separe as coisas, separe os crimes. Beleza, pessoal? Então, disparo de arma de fogo também cabe fiança, tá? Agora, olha o artigo 16. Esse daqui é um dos crimes mais graves aqui, tá? Posse ou porte. Então, olha aqui. Esse aqui é o primeiro que ele já engloba os dois. Posse ou porte. Ilegal de arma de fogo de uso restrito. Então, olha só, pessoal. Olha que interessante. No caso de você estar portando ou ter a posse de arma de fogo de uso restrito, ou seja, era uma arma que era apenas para a polícia, era uma arma que era apenas para o exército, e você estava com aquela arma, esse crime é mais grave, ele é considerado um crime hediondo. O que é hediondo? A gente já falou em outros vídeos, hediondo é aquele crime mais grave, ele é considerado mais grave por quê? Porque ele está previsto lá na lei dos crimes hediondos, ou ele foi inserido lá, ou ele é equiparado a um crime que também tem naquela lei. Tá bom, pessoal? Então, no caso da posse ou porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, esse crime ele é considerado um crime hediondo. Beleza, pessoal? E aí, você vai perceber ali que no artigo 16, nós temos ali no parágrafo 1º as outras coisas que todas englobam o artigo 16. Por exemplo, não vamos ler todo, mas olha só. Parágrafo 1º, inciso 1º. Suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato. Então, pessoal, se você raspar a numeração de uma arma, você também está incorrendo no artigo 16, que é o porte ou posse de arma legal de arma de fogo de uso restrito. Olha que interessante. Outra coisa, modificar característica de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, a fim de dificultar ou de qualquer modo induzir o erro à autoridade policial, perito ou juiz. Possuir, detiver, fabricar, empregar artefato explosivo ou incendiário sem autorização ou em desacordo com determinação legal. Então, ó, todas essas condutas aqui, a pena vai ser exatamente igual ao artigo 16. Vai ser uma pena de 3 a 6 anos e multa, tá bom, pessoal? Depois vocês deem uma lida, só para massificar na cabeça de vocês. Olha só. Vamos aí para o artigo 17. Comércio ilegal de arma de fogo. Pessoal, sem perder de tempo, o que é isso? É a pessoa que vende arma de fogo sem poder. E aqui, olha só. Ele não fala nada em relação a ser de uso permitido, ser de uso restrito. O fato de você, de alguma forma, comercializar arma de fogo sem você ter autorização, você está incorrendo nesse crime, tá bom? Muito importante isso daqui. Olha aqui, também temos a figura equiparada no artigo 17, né? Equipara-se a atividade comercial ou industrial, para efeito desse artigo, qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio regular ou clandestino, inclusive o exercício em residência. Olha só, isso aqui é muito interessante, porque ele se equipara, lembra lá do crime de receptação, tá? Você pode fazer esse comércio mesmo que for na tua residência, não precisa que você tenha um comércio regular, um comércio registrado. O artigo 2º ali, ó, parágrafo 2º, perdão, incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório, sem autorização, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis à conduta criminal pré-existente. Pessoal, isso aqui é muito interessante. Leia isso daqui se equipara aí a mesma coisa de outras leis que nós falamos lá. Nós falamos aí da lei de drogas, nós temos essa figura aqui, lembra do flagrante preparado lá pelo policial, né? Do caso do policial chegar para pedir a droga e a pessoa ir buscar em relação a ser flagrante preparado. Mesma coisa aqui, pessoal, o agente disfarçado, a pessoa incorre ali na mesma pena do artigo 17, olha só. E aí o último crime, pessoal, só lembrando, desculpa, o artigo 17 também é um crime hediondo, beleza? O último crime que nós vamos falar é o tráfico internacional de arma de fogo. O que é isso? É importar, exportar, favorecer a entrada ou a saída do território nacional a qualquer título de arma de fogo, acessório ou munição sem autorização da autoridade competente. Então, pessoal,
esse daqui é a pessoa que ele traz de fora do país a arma para cá, ou ele manda daqui para fora uma arma sem a devida autorização. E olha só que interessante, você pode sim trazer uma arma ou mandar uma arma para fora do país, porém é necessária autorização. Estou falando isso porque às vezes a prova diz que não pode, em hipótese alguma. Não, pode sim. Você pode importar uma arma, comprar uma arma, mas é necessária autorização. Olha só. Então eu já falei para vocês que esse crime também ele é hediondo, tá bom? E também é punido aí com a pena de reclusão. Pessoal, o que eu preciso frisar para vocês em relação a esses crimes? Você pode perceber que no nome dos artigos, né, vai estar lá sempre assim, posse, não posse, ou posse, porte ou posse de arma, não sei o que, disparo de arma de fogo, comércio legal de arma de fogo. Mas olha só, eu preciso que você entenda, que fique muito claro para você, que quando ele diz arma de fogo, ele está querendo dizer a arma em si, tá? O corpo da arma, ou também é considerado a arma de fogo qualquer acessório da arma de fogo, por exemplo, o carregador, né, o pente, ou ainda as munições. Então entenda que para responder para esses crimes aqui, não precisa necessariamente que você tenha a arma em si. Você precisa ter qualquer acessório que você tenha de arma de fogo ou qualquer munição, você pode responder por esses crimes. Aí, William, então, se eu tiver uma... Olha, é uma pergunta meio boba, né? Mas só para vocês entenderem, né? Tome muito cuidado, né, pessoal? Tem que ter um pouco de razoabilidade também. Olha só, não tem como você responder pelo artigo 15, que é o disparo de arma de fogo, só você estando com a munição. Não dá. Você não vai tacar a munição e vai ser um disparo. Óbvio, né, pessoal? Mas os outros crimes, por exemplo, olha só. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Se você tiver lá na tua casa apenas a munição de uma arma que é de uso permitido, só que você não tem registro, não poderia ter aquela munição dessa arma de uso permitido, você está fazendo o artigo 12. Você vai responder pelo artigo 12. Então, se encontra uma munição lá de uma arma que é de uso permitido lá dentro da sua casa, você responde pelo artigo 12. Então, tome muito cuidado. Quando a lei traz arma de fogo, exceto ali no crime de disparo de arma de fogo, precisa efetivamente de uma arma, né? Você não tem como efetuar um disparo. Quando a lei traz arma de fogo, ela está falando tanto da arma em si, quanto do acessório da arma, qualquer acessório, e também das munições. Beleza, pessoal? Tome muito cuidado com isso. Agora aqui uma última coisa para finalizar nossa aula. A gente vai demorar aí uns 2 minutos para falar para vocês. Olha só, eu tô falando porque eu vi cair em prova. O que acontece com uma arma que ela é apreendida? Certo? Então a arma foi apreendida. O que acontece com ela via de regra? Olha só. Depois que é feito um laudo, vai ser feito um laudo, né, da arma apreendida. E olha só, se essa arma apreendida não for mais necessária para a persecução penal, ou seja, para o processo que a arma foi apreendida, tem que ser imputada a alguém via de regra aí, ela estava com aquela arma, ela vai responder por um processo. Então, depois do laudo da arma, se ela não for mais necessária para esse processo que essa pessoa vai responder, elas no prazo de 48 horas vão ser encaminhadas ao comando do exército para que 2 coisas sejam feitas. Olha só, então lembra, fez o laudo, se não precisa mais da arma para o processo, né, já tem tudo que precisa ali daquela arma, ela vai ser encaminhada no prazo de 48 horas para o comando do exército, que ou vai destruir a arma, tá? E aí geralmente essa arma é destruída quando algo nela foi suprimido de forma tão significativa que ela não pode mais ser usada de forma regular. Então, ela vai ser ou destruída ou vai ser doada para as forças de segurança. Força de segurança, pessoal, aí aqui ele está falando em sentido amplo, tá? Pode ser para as polícias em geral, pode ser para qualquer força de segurança que exista aí previsão na lei. Então, beleza, pessoal? A arma foi apreendida, fez o laudo, se não precisa mais dela, encaminha para o comando do exército, que vai ou destruir a arma ou vai fazer a doação. Pessoal, esses são os assuntos que eu vi caindo com incidência legal aí para vocês em prova, tá? Diante do seu conteúdo programático. É isso aqui que você precisa saber sobre o Estatuto do Desarmamento. Pessoal, qualquer dúvida, como sempre, você pode deixar aí, você pode voltar ao vídeo e reassistir, tá muito claro, utilize o material de apoio, ou se ainda restar dúvida para você,
você tem aí o meu contato direto comigo, pode entrar aqui em contato comigo para nós tirarmos as dúvidas. Pessoal, a última coisa que eu quero falar para vocês, porque a minha preocupação com essa prova para você é o seguinte: não se esqueça lá do porte de arma para os guardas municipais, não se esqueça que nós temos aí a previsão na lei, tá? Em relação lá às capitais dos estados e dos municípios com mais de 500 habitantes, que pode ter o porte independente de ser ou não no serviço, e nos municípios que tenham de 50 mil até 500 mil, pode ter o porte para o trabalho. Não se esqueça que nós temos isso na lei, mas que nós temos aí esses dois artigos julgados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho como dizer para você o que a tua prova vai querer saber de ti, mas saiba que nós temos isso na lei, no Estatuto do Desarmamento, mas nós temos também a ação direta de inconstitucionalidade 38, reconhecendo a inconstitucionalidade desses artigos pelo Supremo Tribunal Federal. Preciso que você não se esqueça disso, tá bom? Saiba as duas informações, porque se cair na prova, não vai ter erro para você. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até a próxima aula, no qual nós trataremos a respeito do Estatuto Geral das Guardas Municipais e o Estatuto Municipal. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos ver o que tem de diferente em um, o que tem de diferente em outro, o que está previsto no Estatuto Geral, que no Estatuto Municipal não tem previsão e vice-versa. Até a próxima, pessoal. Bons estudos. Tchau, tchau.